O áudio está cortando aí, Priscila? Prontinho, nós já estamos ao vivo. Bom debate, pessoal. Então, boa tarde a todos e todas que nos assistem aqui ao vivo, no Facebook, na página da deputada Arlete Sampaio, do deputado Fábio, do deputado Leandro, e também do Instituto Ondas e da ABS. Hoje nós estamos aqui reunidos com um time grande e qualificado para debater esse tema fundamental para a nossa dinâmica e vida social, que é a água e o saneamento básico, num dia importante. Hoje comemoramos 10 anos que a ONU reconheceu a água e o saneamento como direito humano. Então, para dar início à nossa atividade, nós vamos começar com uma breve apresentação cultural. O professor da Escola de Música, o Lucas, que eu já agradeço a presença aqui, viu, Lucas? E em nome de todos nós que estamos aqui participando, das entidades e dos mandatos aqui presentes, e aí podemos botar no ar a apresentação do Lucas, para a gente iniciar a nossa live de hoje. Tudo que se passa aqui não passa de um naufrágio. Eu me criei no mar e foi lá que eu aprendi a nada. A nada, eu aprendi pra nada. A maré subiu demasiado e tudo aqui está gelado. É água. Água pra encher, água pra manchar, água pra vazar a vida, água pra beber, água pra arrasar, água pra minha comida, água pra encher, água pra manchar, água pra vazar a vida. Água pra beber, água pra arrasar, água pra minha comida, água pra benzer, água pra curar, água pra lavar a vida.
Bom, valeu. Belíssima interpretação do Lucas. Lucas, muito obrigado, viu, pela presença aqui no nosso debate, pela nos brindar aí com essa belíssima apresentação cultural. Vamos, então, vocês que estão nos assistindo, lembrar aqui de não esquecer de curtir, compartilhar e comentar aqui a nossa live. Se tiver alguma questão também que vocês queiram mandar, no nosso chat aí do Facebook, está aberto. Vou iniciar, então, passando a palavra aqui para os nossos anfitriões, vamos dizer assim, os deputados, e começar com o deputado distrital Arlete. Arlete, boa tarde, bem-vindo à nossa live. Abrir seu microfone. Essa live. Boa tarde a todos os nossos convidados, sobretudo os nossos colegas parlamentares, o nosso companheiro Fábio, nosso companheiro Leandro Graça. Também queria agradecer a parceria importantíssima da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, da ONDAS, foram estimuladoras da realização dessa live que hoje, lembrando os 10 anos da proclamação da ONU da água como direito, água e saneamento como direito humano. E é importante que nesse momento, neste ano, nesse aniversário de 10 anos, nós possamos também fazer uma grande sobre a situação desse direito humano em nosso Brasil. Estamos garantindo a todos os brasileiros e brasileiras esse direito humano? Essa é a pergunta que precisamos nos fazer. Aí nós vemos diversas ameaças a esse direito. É uma ameaça recente, que foi a aprovação no Congresso Nacional do Marco Legal da Água e do Saneamento, e possibilita, inclusive, a privatização, né, do saneamento da água. Nós temos a ameaça da privatização das nossas elétricas, né, a Eletronorte, a Eletrosul, a Eletrobras, etc., que também, junto com a privatização da energia, nós vamos também estar privatizando os grandes reservatórios, né, dessas hidrelétricas. Então, eu penso que também é um perigo, uma ameaça enorme a esse direito humano. Nós também temos governos estaduais com as promessas de privatização das empresas de saneamento e de água. Alguns estados já o fizeram, mas, ao meu ver, uma das maiores ameaças ao direito humano à água sem dúvida nenhuma, são as desigualdades sociais, né? Essas desigualdades sociais que parte o país, né, entre aqueles que tudo têm e aqueles que nada têm, né? Essa é realmente uma grande ameaça ao direito humano à água e ao saneamento. Nós temos no Brasil um percentual grande de pessoas que não têm direito ao saneamento, que não têm direito à água potável, e nós precisamos garantir esse direito. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma condição um pouco melhor do que no Brasil, né, na média geral do Brasil, mas ainda assim nós temos dificuldade com comunidades muito carentes que não tem como sequer pagar uma instalação, né, da água na sua casa, e nós estamos, inclusive, trabalhando uma proposta de projeto de lei que nos foi apresentado pela ABS e pela ONDAS. Nós estamos aqui, os 3 parlamentares, envolvidos na análise desse projeto, para que a gente possa garantir uma tarifa social da água, garantir acesso das pessoas à água, portanto, uma tarifa social, inclusive com a possibilidade de uma ligação da água que possa ser arcada pelo próprio poder público. Eu acho que é uma discussão muito importante. Nós estamos concluindo essa discussão para já, nessa primeira semana dos trabalhos legislativos, que começam agora na segunda-feira, que a gente já possa estar protocolando nossos pontos e, sobretudo, a análise dos nossos parlamentares, para que a gente possa estar protocolando esse projeto de lei. Portanto, eu queria conclamar todos aqui justamente a isso, a que nós possamos, nesse aniversário de 10 anos da água e saneamento como direito humano proclamado pela ONU, nós possamos fazer justamente um balanço desse desafio enorme que é para nós, brasileiros e brasileiras, e também para nós, brasilienses, com relação à garantia efetiva
desse direito humano tão fundamental, tão essencial para a vida, que é a água, e tão fundamental para a nossa saúde, que é o saneamento básico. Portanto, eu queria fazer essa introdução, já fazendo esta provocação a todos, que nós façamos um pouco esse balanço, né, da situação, de como se aplica aqui no Brasil e no Distrito Federal esse direito humano à água e ao saneamento. Obrigada. Obrigado, Arlete. É importante mesmo, acho que a ideia também hoje é essas reflexões de como garantir esse direito. Então, já passo logo a palavra ao nosso segundo palestrante aqui no dia de hoje, deputado Fábio Félix. Olá, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Boa tarde a todos os convidados que estão compondo e convidadas que estão compondo com a gente essa mesa hoje de diálogo sobre a água. Eu acho que foi importante a gente fazer esse evento para marcar esse dia fundamental e também gerar uma reflexão aqui no âmbito do Distrito Federal sobre a água. A gente acaba entendendo, compreendendo direitos humanos numa perspectiva muito distante da nossa realidade cotidiana. E tem vários elementos que compõem os nossos direitos humanos que acabam ficando para trás nessa reflexão. Infelizmente, existe um senso comum difundido sobre a realização e a concepção dos direitos humanos, que é um senso comum de que o direito humano está distante de parte significativa da sociedade ou que o direito humano é apenas um discurso utilizado por um segmento ideológico que defende uma bandeira para retratar uma realidade específica. Mas não, os direitos humanos eles são muito mais amplos e os direitos humanos eles dizem respeito a todas as pessoas. Aquelas em situação de maior vulnerabilidade sempre e eu acho que com uma tenacidade, com uma força muito maior, mas também ele diz respeito à realidade da sociedade de conjunto e que projeto de sociedade, de cidade a gente quer construir. E eu vejo que a água, muitas vezes, ela acaba não sendo internalizada pelas pessoas como parte desse processo de reflexão sobre o direito humano. Eu acho que é um desafio nosso incluir a água nesse repertório dos direitos humanos. A água ela é fundamental. E hoje há muita gente fora do acesso à água e esse direito tem sido negado. Então, não só pessoas numa cidade que deveria ser, como Brasília, um modelo nacional pelo tamanho do investimento federal com o Fundo Constitucional, pelo fato de ter sido uma cidade planejada, mas virou, muitas vezes, eu acho que hoje em muitos temas, e nesse tema também, um exemplo às avessas, porque é um exemplo não pela falta de coragem, de trabalho, né, de persistência dos seus trabalhadores, mas por conta de um abandono e arbitrariedade do poder público, a gente dá mau exemplo em muitas áreas. E eu acho que a gente precisa refletir sobre tantos segmentos hoje que não têm água no Distrito Federal, que estão em ocupações irregulares, essas ocupações que têm a ver também com o descaso do poder público, com o direito fundamental, que é o direito à moradia, mas também em outras situações onde a água não chega, especialmente para a população mais pobre, né? Porque a população rica, a gente sabe como fica, especialmente também nos momentos de crise. E a gente está vendo agora a notícia, todo mundo acompanhou, dos bilionários ficando ainda mais bilionários no meio de uma pandemia, enquanto a população mais pobre teve que lutar muito para receber lá os R$600. Então, eu acho que pensar a água como direito humano é muito importante e tentar criar espaços onde a gente possa difundir essa concepção para toda a sociedade. E eu acho que, para ser muito objetivo, eu acho que tem um projeto hoje que tem sido discutido na sociedade brasileira que é ainda mais danoso para a falta de democratização da água e de representação e reconhecimento da água como direito humano, que é o projeto de privatização do saneamento básico da água no nosso país. E esse projeto gera muita preocupação para nós, porque se hoje a maior parte do processo da água no nosso país ainda é estatal, né? Em muitos estados ainda é estatal, a gente já vive um processo de exclusão imenso. Imaginem com a privatização da água nesse país, e o Marco Legal de Saneamento Básico aprovado pelo Congresso Nacional, ele é muito perigoso, porque ele abre uma série de precedentes graves para esse processo da água, com um suposto discurso de abertura de possibilidades, de abertura de concorrência, mas eu acho que há um direcionamento e um ataque muito grande às nossas empresas estatais e também ao reconhecimento da água como um elemento estratégico na socialização humana. E esse elemento estratégico precisa estar sobre a responsabilidade e a reflexão permanente do Estado.
Então, acho que também é algo que nós temos que nos preocupar. Não sou um especialista na área, mas como parlamentar tenho estudado, me dedicado mais a entender um pouco sobre isso. A gente criou aqui na Câmara Legislativa uma frente parlamentar em defesa da água, em parceria e por sugestão também do Sindágua e de outros parceiros e parceiras aqui da cidade. Nós fizemos esse protocolo e temos essa frente, e achamos que é importante que essa frente também funcione, assim como o deputado Leandro Grais, que é o presidente da Frente de Defesa do Meio Ambiente, da Frente Ambientalista aqui da CLDF, a deputada Arlete, que tem sempre levantado esse debate em defesa da água, contra a privatização da CAESB, que também é uma pauta importante para nós aqui na CLDF. E a gente sabe que o combate vai ser grande e duro, porque há um processo muito forte de cima para baixo, não só da nossa elite econômica, mas da nossa elite política local, para colocar as mãos no nosso patrimônio do DF, que eles ainda, boa parte deles, por muita luta, não conseguiram privatizar, e eles querem fazer isso, de forma muito violenta. Então a gente vai ter que ter olhos e uma ação muito atenta e mobilizada em defesa da nossa água e também, por consequência, em defesa da nossa empresa pública, que é a CAESB, hoje aqui no DF. Então é isso, saudando a todos e a todas, e também estou aqui para ouvir e colaborar. Obrigado, Fábio. Já passo também a bola agora para o nosso terceiro convidado, deputado também distrital, Leandro Grais. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todas e a todos. Aqui, em nome da deputada Arlete, também da Cristina, saudar as mulheres, aqui a Jaira também, a Fernanda, e a todos e todas vocês que representam a sociedade civil, representam as entidades. Muito feliz aqui de ver tanta pluralidade, pessoal da ABS, Ondas, CUT, CONIC, importante, né, a Caritas, o MEB e outros tantos e tantos que têm se envolvido, como o deputado Fábio falou, com a defesa desse direito humano tão essencial. E creio que a deputada Arlete também traz um ponto importante, que é entender sempre a perspectiva da água, assim como todas as variáveis da nossa sociedade, numa lógica que é a lógica da desigualdade. Ainda mais um momento como esse, que a gente está assistindo ao aprofundamento de todas as formas de desigualdade. O aprofundamento da desigualdade entre homens e mulheres, o aprofundamento da desigualdade entre brancos e negros, o aprofundamento da desigualdade de renda no Brasil e também da desigualdade no acesso ao saneamento, no acesso à saúde, a todos os instrumentos sanitários que podem garantir o combate à doença. E a gente tem aí uma análise de conjuntura muito bem feita pelos meus dois colegas, perfeitamente colocados aí os pontos que são importantes a gente pensar no que está acontecendo no Congresso Nacional, o que está acontecendo dentro da visão político-ideológica que está posta hoje de forma hegemônica no país. E eu queria trazer um pouquinho para o DF também. Nós três e outros colegas temos atuado bastante em defesa de populações vulneráveis aqui da nossa região. Regiões estas, áreas estas, populações que têm sofrido bastante justamente com a falta do acesso à água. Recentemente, a Universidade de Brasília lançou um projeto através do professor Percy, que é um projeto muito bonito e importante, que é o projeto Vida e Água para as ARIs, as áreas de relevante interesse social. São justamente esses territórios que têm sofrido mais com a falta de saneamento básico, têm sofrido mais com a falta de acesso à água, para garantir a vida, né, das suas famílias, dos seus filhos. E estamos aí acompanhando esse processo. Tem um plano emergencial em curso de abastecimento de água para as ARIs, que prevê uma série de ações como suspender o corte de fornecimento de água, interromper a cobrança de serviços de abastecimento, esgotamento sanitário, implantar soluções emergenciais para atender a população em situação de rua, expandir o abastecimento para as áreas não atendidas dessas ARIs e periferias para segurar água regularmente, né, não só em alguns períodos, como acontece em alguns casos, garantir o abastecimento de água e esgotamento sanitário nas unidades de saúde, inclusive essas unidades de saúde que foram criadas de forma emergencial, entre outras ações que nós esperamos aí de fato acontecer. É lastimável ainda que no Brasil nós temos quase metade da população sem acesso ao esgotamento, ao saneamento básico adequado, embora no DF a gente tenha uma realidade um pouquinho melhor, né, quase aí 90%. E é justamente por essa razão, como o deputado Fábio colocou, e deputada Arlete, que nós temos que mostrar para a população a relevância do trabalho da empresa pública aqui do Distrito Federal, que é a CAESB. Uma empresa de sucesso, uma empresa eficiente, uma empresa que tem conseguido, apesar de todas as dificuldades, cumprir a sua missão, cumprir a sua responsabilidade social. E, portanto, nenhum argumento justifica uma eventual privatização da CAESB, de todos os serviços sanitários
de abastecimento hídrico aqui da nossa região. E pensar também numa linha mais fiscalizatória, numa linha de prevenção, todas as ações de dano, de prejuízo ao meio ambiente que podem colocar em risco a nossa segurança hídrica. Nós temos visto aí o governo do Distrito Federal lançar algumas diretrizes urbanísticas para novos setores, novas áreas, que muito nos preocupam. Por quê? Porque são justamente áreas de abastecimento hídrico, como a Serrinha do Paranoá. São áreas importantes para que a gente tenha o acesso à água. Nossa crise hídrica de 4 anos atrás mostrou justamente o resultado desse descontrole do planejamento urbano, descontrole da ocupação do solo e a falta de fiscalização em relação à grilagem de terras, que continua avançando no Distrito Federal. E principalmente nesse momento, onde a fiscalização diminui, onde o governo não tem conseguido acompanhar. São muitas as denúncias que chegam de grilagem de terra, de ocupação desordenada, avanço nas unidades de conservação. E é fundamental que nós, nas nossas mais diferentes linhas de ação, trazendo a água como direito humano, trazendo a água como um elemento importante para a saúde pública e a água como um bem universal, um bem ambiental, um patrimônio ambiental, nós temos aí esse trabalho de frente, esse trabalho articulado entre os nossos mandatos e principalmente a sociedade civil organizada que vocês tão bem representam. Então, quero aqui mais uma vez fortalecer essa disposição nossa em trabalhar junto com vocês para conscientizar a nossa população, não só nesse uso individual, que é obviamente importante, mas também numa luta política em defesa da água, mais ainda colocando em prática modelos de gestão e modelos de fiscalização, de envolvimento da sociedade no combate a tudo aquilo que pode colocar em risco esse direito humano. Então, parabéns aí a todos e todas vocês que tanto se empenham e dedicam as suas vidas a essa causa tão importante. Valeu, Leandro. Obrigado pela apresentação. Vamos passar a palavra, então, para o Léo Heller, ele que é relator especial da ONU para os Direitos Humanos, a Água e ao Saneamento. E como a gente já disse aqui, né, Léo, hoje é um dia importante, né, os 10 anos do reconhecimento pela ONU a esse direito. Então, bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos e todas. Uma satisfação participar desse debate, que ao mesmo tempo celebra um aniversário, mas também é momento de reflexão, de pensar nos desafios. Uma alegria aqui estar vendo nos quadradinhos alguns rostos que eu não vi há algum tempo, de amigos muito queridos. Então, a distância e o contato virtual tem propiciado esse encontro. Bom, então, exatamente no dia 28 de julho de 2010, né, a Assembleia Geral da ONU aprova a resolução que explicitamente reconhece os direitos humanos à água e esgotamento sanitário. Na verdade, essa resolução ela vem dar materialidade a um pacto, né, o Pacto para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi aprovado ainda em 1966, que prevê o direito de todos e todas a um nível mínimo digno de vida, né? Então, essa aprovação explícita em 2010 nada mais é do que uma interpretação de um artigo do pacto, né, que define esse nível mínimo de vida, dizendo que, olha, dentre o nível mínimo de vida, inclui-se o direito à água e o direito ao esgotamento sanitário. É bom dizer que o pacto é vinculante, né? Os países que apoiaram, que aprovaram, votaram a favor do pacto e o ratificaram, né, nos seus congressos, estão vinculados a cumprir com essa obrigação. Bom, qual é o significado dessa aprovação da resolução de 2010? Ele tem um significado, obviamente, simbólico, né, e também político, e também legal, né? Ser vinculado a um direito como esse torna os governos como detentores de obrigações e as populações dos países como titulares de direitos, né? Então, nós temos dois polos aí. Os estados são obrigados a cumprir com esses direitos humanos e as pessoas que vivem, né, não apenas os cidadãos, né, mas os que vivem e que nem cidadãos são, são titulares desses direitos, podem reivindicá-los na justiça, na inclusão nas políticas públicas, né? O que aconteceu nesses 10 anos? Essa é uma pergunta que
obrigatoriamente fazemos ao celebrar uma data como essa. É muito difícil, né, fazer uma análise do que evoluiu nesses 10 anos, mas certamente a colocar em cena na agenda internacional esses direitos trouxe avanços, né? Por exemplo, alguns países, depois de 2010, já incluíram em suas constituições o direito à água ou o direito ao esgotamento sanitário, ou ambos, né? Há cerca de um mês atrás, justamente para dar resposta à Covid-19, Costa Rica inclui na Constituição, né? O Brasil ainda não. O Brasil, infelizmente, tem uma reação muito lenta, muito retardada em relação a esses compromissos internacionais que faz, e, embora haja PECs tramitando no parlamento para incluir o direito humano à água e esgotamento sanitário, aparentemente essas PEC não têm tido prioridade em colocar na pauta, em votar, né? Aparentemente não tem sido o interesse do Congresso em fazê-lo. Podemos dizer também que houve outros avanços em nível legal. Alguns países não incluíram na Constituição, mas incluíram na sua legislação ordinária esses direitos. Pode-se identificar também um avanço interessante nessa pauta dos direitos à água e esgotamento sanitário a partir dos movimentos sociais. É muito frequente vermos organizações da sociedade civil que mais e mais vão tratando suas lutas, emoldurando as suas lutas a partir desse marco dos direitos humanos à água e ao saneamento. E um exemplo notável aqui no Brasil foi a criação do ONDAS, há cerca de um ano atrás, o Observatório Nacional para os Direitos à Água e ao Saneamento, o que é interessante, empodera os movimentos sociais, dá mais robustez ao seu discurso, à sua narrativa e às suas lutas, né? Esses são avanços. Eu diria que um avanço importante também foi na adoção dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o alinhamento dos ODS relacionado à água e esgotos ao marco dos direitos humanos. Isso não foi pouca coisa. Os ODS hoje pautam, né, muito as políticas públicas de vários países, né? Mas se houve avanços, né, também pode-se dizer que houve frustrações nesse período, né? Do ponto de vista da implementação dos direitos, podemos dizer que tem havido um ritmo lento, né, muito mais lento e frustrante do que se poderia esperar a partir da colocação em cena desses direitos humanos em 2010, né? O monitoramento dos ODS tem mostrado como que avança-se pouco, né? Muitas vezes avança-se na cobertura do acesso aos serviços, mas esse avanço se dá à custa de aumentar a desigualdade no acesso, o que é muito impressionante, né? Existem estudos mostrando isso. Países entre 2000 e 2017 melhoraram o acesso, mas, ao mesmo tempo, a desigualdade nesse acesso aumentou. Então, nitidamente, uma política pública não orientada pelos direitos humanos, né? Eu penso que há muito o que se construir nesse aspecto no Brasil, né? Primeiro, o reconhecimento legal. Segundo, a incorporação desses conceitos, dessas definições por parte do setor de saneamento, que é um setor tradicionalmente tecnocrático, conservador, que não coloca na mira, né, do seu olhar alguns elementos importantes dos direitos humanos. A não discriminação e a igualdade é um deles, né? Dificilmente há uma prioridade por parte de prestadores de serviço, reguladores, em colocar água justamente para as populações que vivem em situação vulnerável. Reproduz-se sempre o padrão de água e esgoto para quem pode pagar. E eu concluiria mencionando o aspecto da acessibilidade financeira, né, que a deputada Arlete menciona ser objeto de um projeto de lei que tramita na Câmara Distrital do DF, né? Esse é um aspecto muito, muito importante, negligenciado no nosso país, que já tem tido avanço em outros países. Eu participei de um webinário hoje discutindo avanços sobre
modelos de proteção das populações pobres, do ponto de vista financeiro, em alguns países da América Latina, Colômbia, Equador, Chile. O Brasil está atrasado nisso. Então, é muito bem-vindo, né? E pode ser, inclusive, um exemplo, um modelo, né? uma vitrine, né? Para que, se a Câmara do DF aprova um modelo de tarifa social que proteja as populações em situação de pobreza, que outros entes federativos se espelhem nesse projeto para também adotarem medidas semelhantes. Essa é uma medida absolutamente crucial e, crescentemente, será importante, tendo em vista os impactos econômicos que a pandemia tem trazido em parcelas crescentes da população. Então, é necessário proteger essas populações, impedir o corte, né, de água por falta de pagamento, quando não há capacidade econômica para pagar, e isso seriam passos, embora ainda iniciais, para que o Brasil pudesse cumprir com suas obrigações internacionais quanto aos direitos à água e ao esgotamento. Por aqui, obrigado. Obrigado, Léo. Vamos passar também agora para uma entidade importante que ajudou a construir, inclusive, essa atividade. O Léo citou na sua fala, né, o Observatório Nacional de Defesa dos Direitos da Água e Saneamento, o ONDAS. Nós temos aqui 2 companheiros para representar a organização. Eu vou começar com a Cristina Brandão, que é professora da UNB. Ou Vladimir, vi que também ele ligou o áudio aí. Bom, deixar a Cristina primeiro, pode ser, Vladimir? Ladies first. Vamos lá, Cristina. É uma alegria para nós estar aqui compartilhando, né, como ONDAS e como professora da Universidade de Brasília, né, esse evento, que é mais do que uma comemoração dos 10 anos, né, mas uma tentativa de consolidação do direito à água e ao saneamento, né? O nosso observatório, o ONDAS, né, ele é um observatório que surgiu a partir, né, de uma reflexão realizada ainda no Fórum Alternativo Mundial da Água, Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA, e que hoje reúne estudantes, pesquisadores, vários aqui da nossa Universidade de Brasília, em todo o país, na verdade, né? Movimentos sindicais, movimentos sociais, trabalhadores do setor saneamento e a sociedade civil em geral, né? Unidos com o propósito da defesa e da promoção dos direitos humanos à água e ao saneamento, né? E, obviamente, nesse contexto, a própria defesa da universalização dos serviços públicos de saneamento, né? Com qualidade, acessibilidade financeira e outras características, né, que estão estabelecidos nas legislações. O ONDAS, ele, dentre os seus 11 objetivos, e aí eu convido a todos a fazer uma visita, né, ao site do ONDAS, onde a gente tem uma série de documentos ligados à questão do direito à água e ao saneamento, né, e a própria luta que o ONDAS vem fazendo contra a privatização, contra a mercantilização do direito aí à água, né? E, dentre esses 11 objetivos, um dos nossos objetivos é exatamente contribuir na questão da formulação, da avaliação de políticas públicas, né? E, nesse sentido, junto com a Abseção DF, aqui representada pelo Sérgio e também João Marcos, próprio Montenegro, né? Nós fazemos parte de vários conjuntos aí, né? De entidades. A gente teve essa felicidade de poder contribuir
parceria junto com a ABS e com o Legislativo na construção dessa proposta legislativa, né? Uma proposta que passa a incluir aí, né, cerca de 160 mil habitantes, né, famílias aqui do Distrito Federal, né? A ampliação da tarifa social, né, que é a proposta dessa legislação, ela aumenta significativamente o acesso, né? Incluindo aí, né, uma população já mencionada, né, das ARIs, né? Embora a gente também precise avançar, né? Quem são os excluídos hoje do acesso à água no DF, né? As populações mais pobres, né? Já comentado aqui pelo deputado Leandro, né? As populações das áreas de relevante interesse social, mas também a população rural, né? O DF tem também uma população rural que está excluída, né, do acesso à água segura e ao saneamento, né? A gente também tem que voltar a nossa atenção para essa população, né? Nesse primeiro momento aí, né, a gente está trazendo o acesso apenas parcial dessa população rural, mas uma parte, mas trazendo o acesso dessas famílias mais vulneráveis, né? Nessa proposta parlamentar, eu queria chamar a atenção que, além da questão da tarifa social, né, tem-se aí a isenção da cobrança da ligação de água e de esgoto, né? Isso não é uma questão menor, né? Porque para ter o efetivo direito, essa ligação é necessária e, por vezes, essa população mais pobre, mais vulnerável, sequer tem como fazer essa ligação, né? Além do mais, a questão da ligação com a rede de esgotamento sanitário que, junto com o acesso à água, vai garantir a saúde e a dignidade dessa população mais vulnerável, né? Lógico, precisamos também de trabalho, de moradia, né? Mas é importante a gente frisar que é um aspecto importante, né? Além do aumento do acesso à tarifa social, né, trazido por essa proposta legislativa, essa questão do acesso ao esgotamento sanitário, né, que é uma questão de saúde, né, e uma questão ambiental importante, né, tirar os esgotos e levar para o tratamento adequado, também protegendo o nosso ambiente, né? A epidemia, né, que a gente está vivendo aí da Covid-19, né, escancarou os impactos aí, né, do desmonte do SUS, né, na saúde, e também escancarou essa desigualdade, né? Mas essa desigualdade ela foi escancarada para alguns, mas ela é um processo que já vem sendo, vamos dizer assim, que já está incorrendo aí há muito tempo e já custando vidas dessa população mais pobre, né? Então, assim, eu acho que a gente, concluindo, a gente tem um avanço imenso, né? Para o Distrito Federal, nessa proposta legislativa, ainda que a gente ainda tenha que voltar depois as atenções para o saneamento rural, mas a gente tem um avanço grande, né? Trazer saúde, né? Com o acesso à água e esgotamento para essa população mais vulnerável, né? E
para concluir, né, queria parabenizar os parlamentares que já se engajaram, né, aqui, a Arlete, o Fábio, nosso ex-aluno, militante do movimento estudantil, né, muito importante em momentos históricos aí da Universidade de Brasília, né, do deputado Leandro, e fazer aqui, né, um comentário que é a importância, né, do legislativo nesse processo de consolidação do direito à água, né, e da luta pela universalização e a garantia, né, de minimização dos danos aí dessa mudança do marco regulatório, né? E que a gente vai estar de braços dados como ondas aí nessa luta, né? Para esse acesso maior de toda a população, né? Com particular atenção para os mais pobres. Obrigado, Cristina, pelo Ondas, importante iniciativa, como ela disse, surgindo ali a ideia no Fama, né? Foi também um evento importante aqui, que Brasília, inclusive, sediou. Vamos logo para o Vladimir. Vladimir, também uma saudação aqui em nome do Observatório Nacional. Eu vou reforçar aqui, viu, Vladimir, os 5 minutos. Tá bom, acho que a mensagem tem que ser mesmo objetiva. Quero cumprimentar todos, acho que esse evento é importante. Nós estamos marcando aqui 10 anos que a Assembleia das Nações Unidas aprovou que o acesso à água e ao esgotamento sanitário são direitos humanos específicos e que são, ou seja, eles não são só embutidos no direito ao meio ambiente equilibrado ou o direito à saúde. Especificamente, você reconhece o direito humano à água, ao saneamento, inclusive como um instrumento para que se possa usufruir dos demais direitos humanos. Então, acho importante o deputado que, na abertura, falou que é importante defender os direitos humanos. Parece uma coisa absurda, mas vivemos tempos em que as coisas óbvias têm que ser explicadas, né? E os direitos humanos surgem após uma grande evolução, depois de um pós-guerra, em que a humanidade entrou num pesadelo, né? O nazismo não é coisa de filme, de Hollywood, mas aconteceu, a humanidade fez algo tão absurdo como aquilo, e através do despertar da sua própria consciência do que significa o horror, né, dos respeitos ao que é mais essencial à vida humana e coletiva, aí teve o despertar dos direitos humanos, e isso criou, digamos assim, um patamar civilizacional, né, uma herança, apesar que alguns falam que isso pertence a todos, né, é universal, né, e a defesa dos direitos humanos faz parte digamos, do que é civilizatório, o avanço que a comunidade teve, né, não faz sentido o ataque aos direitos humanos, como se os direitos humanos pertencessem a um grupo de pessoas, e como se o direito à dignidade não pertence a cada um de nós, né? Além dessa questão, é importante dizer que o direito à água e saneamento tem um obstáculo muito grande no Brasil, que é a acessibilidade econômica, né? O Brasil é um país profundamente desigual, a desigualdade ela se estende por todo o território, o Distrito Federal tem indicadores de desigualdade muito pronunciados, né? Às vezes essa invisibilidade da desigualdade social ela diminuiu um pouco com os efeitos dessa pandemia da Covid-19, a gente passou a enxergar uma realidade que nós já convivíamos todos os dias, e essa desigualdade social é um grande obstáculo para o acesso, para a efetividade do direito à água e saneamento. No Brasil, o saneamento ele tem uma legislação de 2 níveis, no nível federal, o nível das diretrizes, e no nível local, a disciplina dos direitos e deveres dos serviços, né? No caso da federal, houve uma recente reforma da Lei Nacional de Saneamento Básico, né? Mas ainda persiste na Lei Nacional de Saneamento Básico o fato de que a acessibilidade econômica deve ser resgatada e que as tarifas devem permitir o acesso aos usuários, a todos os serviços que tenham como diretriz a sua universalização de acesso, né? Então, a tarifa social é um direito que é reconhecido pela legislação federal. Contudo, os estados e o Distrito Federal, nas suas legislações, não têm disciplinado e regulamentado essa diretriz. É importante dizer que o direito à tarifa social, pela estrutura criada, inclusive pela legislação federal, tinha que ser disciplinado por leis estaduais e por leis distritais, né? Da mesma maneira que existem deveres, os direitos também devem ser regulamentados.
Evidentemente que não se trata de uma atividade que pertence ao Poder Executivo. Há uma lenda urbana que tudo que se refira a serviço público teria que ser projeto de lei do chefe do Poder Executivo, que não é verdade, né? Um exemplo clássico é que tem uma lei federal que estabelece 6 datas para os usuários escolherem a data de vencimento das suas faturas, que foi de iniciativa parlamentar, né? O que não pode acontecer é leis que interfiram, seja na equação econômica financeira do contrato, ou ainda que criam despesas que não tenham fonte orçamentária, né? Mas é possível você viabilizar a tarifa social mediante uma nova estrutura tarifária, né, em que você faz com que os usuários de maior capacidade contributiva possam subsidiar de maneira mais efetiva os usuários de menor capacidade contributiva. Então, se trata apenas de uma reformulação da estrutura tarifária. Claro que isso, mesmo havendo a lei distrital ou estadual, dependerá aí de uma regulamentação do Poder Executivo, mas é importante que os parlamentos reconheçam os direitos, façam os direitos mais claros, mais precisos, né, para que as populações possam se mobilizar em torno desses temas. Da mesma maneira, né, que o reconhecimento formal, expresso, porque o direito existia antes, foi um mero reconhecimento desse direito como um direito específico, que a água e saneamento é um direito humano, que a Assembleia das Nações Unidas fez naquele dia 28 de julho de 2010, e hoje exatamente se comemora 10 anos desse reconhecimento, da mesma maneira que a Assembleia das Nações Unidas, com o Parlamento do Mundo, reconheceu esse direito, os parlamentos regionais do país, né, principalmente a Assembleia, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, tem o papel também de fazer esse reconhecimento, como, por exemplo, reconhecendo e disciplinando o direito à tarifa social, para permitir que esse direito humano tenha assegurado a sua plena fruição, o que envolve, em especial, a acessibilidade econômica. Eu acho que eu estou sendo bastante mais objetivo, porque as coisas têm que ser assim, né? Mas acho que a melhor maneira de marcar esse dia, essa comemoração, é ver se a gente consegue avançar na efetivação dos direitos que foram proclamados aí no nível mundial. É isso, Gabriel, né? Respeitando aí o tempo que me foi concedido. Obrigado, Vladimir. Obrigado também, um agradecimento aqui à Ondas, né, o Observatório. Vamos chamar para também fazer fala aqui, foi importante, uma outra organização importante para essa atividade, para esse debate aqui em Brasília, a ABS, a seção DF da ABS, e aí também nós temos 2 companheiros aqui. Eu vou chamar o Sérgio primeiro e depois o João Marcos, 5 minutos para cada, pode ser? O Sérgio está na sala. Vamos lá, eu estava sempre. Uma boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande para a ABS, DF, Seção do Distrito Federal estar aqui. Eu quero cumprimentar a deputada Arlete Sampaio, não só como deputada, mas como uma médica de saúde pública, da qual tem desempenhado a sua vida em prol das pessoas e da comunidade e do coletivo. Ao deputado Fábio Félix e ao deputado Leandro Graz, que têm sempre também nos apoiado e são representantes dessa sociedade que acredita na igualdade, acredita que nós possamos, sim, sempre avançar nos direitos humanos e direitos sociais. Então, dentro dessa representação, nós tivemos o prazer de estar junto com o Ondas, né, com o Observatório Nacional de Direitos à Água e Saneamento, desenvolvendo essa proposta que está sendo acolhida pelos deputados e deputadas que vão encaminhar essa proposta ao Legislativo do Distrito Federal para que nós possamos, e entendemos que nós vamos ser vitoriosos, a sociedade será vitoriosa nessa empreitada de que, em breve, o Distrito Federal, não só por ser a capital, mas pelo seu protagonismo perante o país, mostrar que podemos dar um avanço, né? Avançar um pouco mais nos direitos. Nesses direitos que hoje já foi falado, infelizmente, nós temos sido combativos, né, para que não possamos regredir nos direitos conquistados, mas sim consolidá-los e avançarmos. E, com isso, esse projeto de lei que vem trazer e vem garantir esse direito humano fundamental à água e ao saneamento, já em comemoração aos 10 anos da proclamação desses direitos pela ONU, né,
e às vezes a gente tem que refletir entre comemorar e celebrar, que são duas coisas diferentes. Celebrar sempre é muito bom, o celebrar, porque nós tivemos um avanço, uma conquista. O comemorar é relativo em função de em que estágio estamos de implementação daquilo que conquistamos. Então, essas reflexões são fundamentais, e nesses momentos onde esses direitos estão sendo ameaçados, né, com essas situações que nós passamos hoje, com a própria, que já foi falado pelo próprio movimento da modificação da Lei de Saneamento Básico no nosso país, nós temos que mostrar que é possível, sim, e temos espaço, sim, né? Devemos trabalhar para que o que desde a Constituição Federal de 88 preconiza, que foi uma opção desse país, de que nós temos um país onde o estado de bem-estar social ele é garantido desde o início da Constituição, onde o Estado brasileiro se organiza e se compromete no avanço de conquistas do estado de bem-estar para a sua população. E esse estado de bem-estar social, que a Constituição assim o diz, onde nasceu o SUS e outras políticas importantes, o saneamento também está. O saneamento está preconizado nisso. Então, esse direito fundamental que nós podemos mostrar que é possível, aproveitando esse protagonismo da Câmara Legislativa do DF, para que nós possamos mostrar que um fortalecimento de uma empresa pública de saneamento básico como a CAESB, onde temos uma população de alta, em média, de alta renda, na média das famílias, mas, ao mesmo tempo, temos uma média alta, né, de salarial, que, em média, seria isso, para o DF, nós temos uma situação de extrema pobreza de populações. Então, o que nós temos é que mostrar? Que nós podemos, com uma empresa pública, com o subsídio cruzado, organizar uma política tarifária condizente que garanta o direito humano e universal de toda a população, de todo ser humano, ter direito à água e coleta e tratamento do seu esgoto. Por quê? O jargão diz saneamento é saúde, cada dia mais é verdade e é consolidado. Nesses momentos onde a Covid, como uma doença, ou outras que assim o vem, como você tem dengue e tantas outras, você mostra que essa questão da saúde pública, a questão do saneamento básico, da água, do esgoto, da drenagem, dos resíduos sólidos, eles são fundamentais para uma garantia de uma estabilidade cidadã, aonde nós possamos, pelo menos, garantir com que essas famílias possam ter o direito de uma sobrevivência sem doenças, né? Ou minimizando esse rebatimento dessas doenças. Então, fechando a nossa fala, né, nós queremos agradecer a oportunidade e reafirmar os propósitos da ABS em estarmos juntos, elevando e trazendo propostas que garantam esses direitos de um saneamento básico, aonde essas famílias consigam e tenham o direito de ter, além da água, com preços tarifários, com modicidade, com condições de pagamento, também garantir que essas ligações sejam feitas. Esse projeto de lei também vem garantir que as ligações para essas famílias sejam feitas, né? Nós temos, e já foi falado, que temos muita coisa interessante acontecendo em localidades no país. Nós tentamos juntar todas essas modernidades e experiências importantes, exitosas, e trazendo para o Distrito Federal um projeto de lei moderno e de garantia de cidadania. Então, a ABS está satisfeita, nós agradecemos muito essa oportunidade. Mais uma vez, deputado Arlete, deputado Fábio, deputado Leandro, agradecimento por estarem, junto com outros também, acolhendo essas propostas. Obrigado, Sérgio. A ABS tem sido, de fato, uma importante parceira. Antes de passar para o João Marcos, só informar a todos que estão nos assistindo que o deputado Fábio precisou sair da nossa sala porque tinha um outro compromisso, mas colocou aí inteira disposição para as demandas e tarefas que a gente definir aqui como encaminhamento. Então, passar para o João.
João Marcos. Abrir o microfone é importante, né? Bem, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui em nome da ABS, né? Distrito Federal, poder participar dessa live. A ABS-DF ela tem participado dos grandes eventos nacionais, sempre com uma postura muito, digamos assim, à esquerda. A ABS-DF, a ABS Bahia, tem se destacado assim, fora do conjunto da ABS nacional, digamos. Como, por exemplo, a ABS-DF foi uma das protagonistas aqui do Fórum Alternativo Mundial da Água, né? Enquanto a ABS nacional estava no Fórum Mundial mesmo, né? E dentro do Fórum Alternativo foi basicamente gestionada a criação do Ondas, que após 11 meses foi realmente fundado em 6 de fevereiro de 2019, ou seja, um parto aí de 11 meses, mas que foi um parto muito gratificante. Com relação ao projeto, né, de lei, essa minuta de projeto de lei já encampada pelos novos deputados, né, pela deputada Arlete, com quem eu sigo, inclusive, no triste noticiário diário dela com relação ao coronavírus. É uma honra ouvi-la todos os dias, mas realmente é só tristeza, né, deputada? Ao deputado Fábio, ao deputado Leandro, aos demais deputados que normalmente têm apoiado a ABS. A DASA, ano passado, retrasado, ela chegou a propor alterações na tarifa da CAESB, né? E nós, naquela época, já propusemos ampliar a tarifa social para todos os participantes do cadastro único do governo federal. E nós fomos voto vencido, né? Nós não conseguimos emplacar isso. E hoje, esse projeto de lei amplia bastante o que já foi ampliado agora em junho na nova tarifação da CAESB. A CAESB já ampliou a tarifa social dela, mas a nossa proposta hoje é ampliar ainda mais. A ABS tem realmente se posicionado sempre em defesa, aqui no DF, da CAESB pública e eficiente, né, como ela realmente é. Os primeiros argumentos colocados pelo governador libanês para a privatização da CAESB, que a CAESB era ineficiente, né, foram totalmente derrubados. E agora, com esse novo marco legal de saneamento, vai facilitar novamente as privatizações de todas as companhias de saneamento. Existem muitas batalhas ainda sem percorridas, batalhas jurídicas, né, que o doutor Vladimir nos apoia em todas elas. Nós temos representantes da maior magnitude, tanto local, nacional e internacional, dentro do Ondas hoje. Hoje nós da ABS nos confundimos às vezes para falar da ABS ou do Ondas, porque a gente mistura as coisas, mas esse projeto realmente foi um projeto, uma minuta, né, que foi colocada pelas duas entidades, tanto a ABS quanto o Ondas. E eu acredito que realmente vai ser uma iniciativa popular, né, que vai dar melhores condições de vida a essa população tão sofrida que nós temos aqui no Distrito Federal. O Distrito Federal é hoje o país com maior renda per capita nacional e também com os maiores índices de Gini, né, que são as maiores desigualdades também presentes. Então, nós temos essa dicotomia aqui no Distrito Federal. Eu espero que, com esse projeto, sendo apresentado pelos novos deputados e sendo aprovado pela Câmara Distrital, possa minimizar um pouco o sofrimento dessa população tão carente. Muito obrigado. Obrigado, João. E, mais uma vez, fica aqui o nosso reconhecimento aí pelo importante trabalho da ABS e do Ondas aqui no DF em defesa dessa agenda. Vamos chamar o nosso querido companheiro Zé Teixeira,
está aqui representando hoje 2 entidades. Agora nós invertemos, né, Teixeira? Uma entidade teve 2 representantes, agora o Teixeira vai representar 2 entidades aqui, a Caritas e o CONIC, né, o Conselho de Igrejas Cristãs. Então, Teixeira, está com a palavra. 5 minutos. Deixa eu abrir seu microfone. E agora? Estamos ouvindo, Ok? Teixeira. Ok. Ok. Tá. Primeiramente, eu quero cumprimentar as pessoas que estão aí ocupando a mesa dessa live, mas cumprimentar as companheiras e companheiros, militantes e defensores aí do saneamento básico para todos, né? Com destaque para a água, para esgotamento sanitário, né, e resíduos sólidos, né, não excluindo aí a questão da drenagem. Tem sentido e sintonia total, né, da igreja participar desse projeto. Eu não digo igreja enquanto instituição, que eu não estou falando em nome da igreja enquanto instituição, mas em nome da Caritas Arquidiocesana de Brasília, e também representando o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, a pedido da pastora Rome, que é a secretária executiva do CONIC, né? Participar deste projeto, apoiar este projeto, né? É uma coisa fundamental para a missão da Caritas Arquidiocesana, como também do CONIC, porque, em primeiro lugar, está a defesa da vida, né? Nós entendemos, e muitos pensadores, e lideranças e militantes das igrejas cristãs entendem que qualquer organização religiosa que não defende a vida e que não se compromete com os oprimidos e excluídos, ela, de uma certa forma, perde a sua razão de ser. Porque, inclusive, a campanha da fraternidade deste ano e de anos passados, que é coordenada pela CNBB, sempre tem colocado a vida em primeiro lugar. E, portanto, fazer com que a água, a partir desse projeto, possa chegar aos excluídos e oprimidos do Distrito Federal, e aí eu concordo com a Cristina quando ela destaca também a questão das populações ou das famílias rurais do Distrito Federal. Isso está em sintonia completa com a narrativa do Evangelho, em sintonia completa com a doutrina social da Igreja, em sintonia completa com os últimos documentos do Papa Francisco, que todos os senhores e senhoras conhecem, que é a Laudato Si, e também o Sínodo da Amazônia, né? Onde coloca a questão da ecologia integral, onde se coloca a questão da espiritualidade ecológica, espiritualidade essa que, inclusive, transcende as fronteiras institucionais, né, das igrejas cristãs e até mesmo de qualquer outra organização religiosa, que a religião ou as religiões passam a ter sentido à medida que elas apoiam e fortalecem, né, a humanização da sociedade, a humanização do mundo, né? À medida que elas fortalecem a consciência social e coletiva libertadora, sobretudo nesse contexto que nós estamos vivendo no Brasil hoje, mais do que nunca, nós precisamos, enquanto lideranças cristãs, enquanto pessoas que acreditam no Evangelho ou em Jesus Cristo, mais do que nunca nós precisamos de ter uma postura profética, uma postura questionadora do que acontece no Brasil hoje, né? E o desmonte total do Estado, desmonte esse também que aconteceu agora com esse marco legal do saneamento, que tende cada vez mais para a privatização. Então, entender, ou argumentar, ou fundamentar de forma mentirosa e demagógica que a privatização ou abrir as porteiras para o empresariado privado, né, para o saneamento privado, que vai significar universalização do saneamento. É profundamente demagógica, mentirosa, porque
fatos mais recentes têm mostrado a reestatização de experiências privatizadas que não deram certo, né, fora do Brasil, e a própria experiência que acontece no Brasil, como Manaus, que também tem sido insuficiente do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista da universalização do saneamento. Portanto, o que a gente tem a dizer é que está apoiando este projeto, né, de lei de ampliação da tarifa social, né, enquanto Caritas Arquidiocesana, que é um organismo vinculado à Igreja Católica de Brasília e também do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, é da maior significação, tem maior sentido para todos nós, e não podíamos deixar de aceitar esse convite que veio até nós por intermédio do Montenegro. E aí nós queremos parabenizar, né, as pessoas participantes dessa mesa, parabenizar o Ondas e a Abas, que batalharam fortemente na elaboração dessa proposta de lei para a Câmara do Distrito Federal, né? E deixar bem claro que nós estamos à disposição no sentido de apoiar sempre. E lembrar também aos senhores, enquanto é tempo, que neste ano nós estamos celebrando a campanha da fraternidade, que tem como lema aquela história do samaritano, que é contada lá no Evangelho, em que ele viu uma pessoa caída pela estrada e um samaritano, que era de uma região chamada Samaria, que não tinha boas relações com a Judéia, com os judeus que lideravam realmente a religião judaica e o Templo de Jerusalém, etc. Em que ele viu aquela pessoa, né, daquela maneira como estava, teve compaixão e o cuidou dele. Hoje, mais do que nunca, nós temos que ter compaixão do que está acontecendo com os oprimidos e excluídos no Brasil, sobretudo a partir do desmonte do Estado, a partir do desmonte da democracia, que não seja uma democracia liberal, mas é uma democracia cada vez mais socialista e cada vez mais integrando cada vez mais os pobres e oprimidos no protagonismo do poder popular. Portanto, é importante lembrar essa perspectiva, né? Do sentido de cuidar de quem mais precisa. Cuidar não só na perspectiva assistencial, mas na perspectiva de libertação total, de libertação popular, de protagonismo na participação política, na participação democrática neste país, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, cujas raízes do capitalismo há séculos, mas, sobretudo, no século passado e neste século, cada vez mais vem desumanizando a vida, a cidadania e, cada vez mais, precarizando a vida, sobretudo dos pobres e dos oprimidos. Portanto, esse projeto... E outra lembrança importante, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, no próximo ano, do ano 21, vai coordenar o que nós chamamos de Campanha da Fraternidade Ecumênica, que tem como inspiração o Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu em 1962 a 65. Portanto, a pastora Home pediu que a gente lembrasse aqui o apoio do CONIC a este projeto de lei, que vem exatamente cuidar dos mais pobres, dos oprimidos, dos excluídos. Nós entendemos que essa tarifa social, como proposta no projeto, ampliando o acesso à água como direito fundamental, e não como mercadoria, e não como negócio de lucros, que é que o atual marco legal está propondo aí, né, que foi proposto pelo Executivo e pelo Legislativo. Portanto, fica aqui essa nossa lembrança. Cumprimentamos a todos que estão aqui nessa live, como defensores, como militantes do saneamento, da água, do esgotamento sanitário, dos resíduos sólidos e também da política adequada de drenagem pluvial. Muito obrigado aos senhores pela participação aqui. Nós também conseguimos o apoio do MEB, com a irmã Delci, que coordena o MEB, Movimento de Educação de Base, e também do Haroldo, que dirige o Centro de Estudos e Assessoria, que trabalha intensamente com experiências, fortalece, estimula a economia solidária
sobretudo no Distrito Federal. Muito obrigado, senhores, muito obrigado, senhoras, e vamos em frente, que a luta é grande e é muito exigente de todos nós. Obrigado, Teixeira, importante, e já destacar também a lembrança que você fez aqui do Montenegro, então, já dar aí também os agradecimentos aí e saudar o nosso combativo Montenegro, que ajudou bastante nesse processo de articulação. Esse também é um tema que envolve, nós não poderíamos deixar de fora, a visão dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, para isso, vamos fazer duas falas agora, uma do Sindágua, que é o Sindicato dos Trabalhadores aqui da CAESB, e também depois do Sindágua, vamos ouvir a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, secretário de Meio Ambiente. Então, eu vou chamar primeiro o Sindágua, o Henrique, que é da direção do Sindágua, para fazer essa saudação. Vou pedir muito para os próximos palestrantes para a gente ficar nos 5 minutos por conta do nosso tempo. Henrique, do Sindágua. Deixa eu ver o Henrique. Oi, Gabriel. Estamos ouvindo. O pessoal, a live caiu lá no Facebook. Na página da Arlete está ainda no ar. Caiu em qual página? Acho que na página do Facebook, eu acho que caiu. O pessoal estava... O do da Arlete está online aqui ainda. Mas a gente vai ver aqui. Não estava conseguindo ouvir. Então tá, vamos lá. Boa noite a todos, né? A gente está, em nome do Sindágua, eu cumprimento a todos os deputados, todos os dirigentes, militantes e movimentos, né? A gente, como sindicato aqui da indústria da água e do esgotamento sanitário, a gente está acompanhando toda a luta dos trabalhadores, né? Que vem desde sempre muito contra a privatização, né? Ano passado a gente teve um movimento conjunto com os trabalhadores da SEB, do metrô e os trabalhadores dos bancários para a gente poder fazer um movimento unificado aqui em Brasília para poder defender as empresas públicas, né? Isso a gente levantando sempre a bandeira de uma pauta consolidada, de uma pauta em defesa do patrimônio público da sociedade de Brasília. E a água também nessa pauta considerada como um patrimônio público, né, da sociedade do Distrito Federal. Então, a gente realizou diversas audiências públicas, a gente faz trabalho de base, faz mobilizações, assembleias, e a gente vem organizando os trabalhadores pela base, né, para a gente poder fazer realmente um enfrentamento contra todo esse movimento que vem aí do capital internacional para poder fazer, como se diz, a compra da nossa água, né? Ou seja, a água, a gente ainda vai continuar a luta pela água como um direito, né? Não como uma mercadoria. Então, a gente vem como instituição fazer o apoio a todo esse movimento do projeto de lei, a gente vem fazer todo o apoio em relação a esse debate e parabenizar aí os 10 anos, né, da água como um direito, como está colocado, e que a gente tem que permanecer firme na luta para manter isso daí como um direito, principalmente a saúde pública nesse momento de pandemia, né? Então, a gente tem feito acompanhamento com todas as dificuldades da própria pandemia, mas a gente tem mantido aí os meios de comunicação com os movimentos de base, os trabalhadores, para que a gente possa estar mobilizando, inclusive no momento de pandemia, e onde esse atual governo aí, governo federal, se aproveitou exatamente desse momento de pandemia para aprovar o marco legal, em que simplesmente ele prioriza toda a questão do capital privado, né? Então, a gente vem acompanhando isso daí, que no meio da pandemia, onde a população e a sociedade muitas vezes está desavisada, foi sorrateiramente oportunista, aprovando esse novo marco aí. A gente vem acompanhando, né, justamente para poder informar os trabalhadores e fazer as mobilizações necessárias
para a gente poder manter a luta contra a privatização do saneamento aqui no DF, né? A gente vê que aqui a gente tem um modelo de saneamento ímpar no Brasil, porque a gente conseguiu universalizar 99% de água e 89% de tratamento de esgoto já. Então, o que está previsto lá no marco, no novo marco que foi aprovado, a CAESB hoje já atingiu. Então, o que vem agora, falta muita coisa para a gente poder atender, mas a gente vê que no âmbito aí das empresas públicas, a gente acaba sendo uma referência a nível nacional. E por isso o ataque é tão forte à nossa companhia aqui pública, né, a CAESB. Então, a gente vai continuar na permanência pela luta da manutenção da CAESB pública e mantemos também o nosso apoio à luta aí pela tarifa social, né? O sindicato aqui, a gente tem a questão da tarifa, inclusão do cadastro único, né, de todo o sistema aí de governo para poder abranger essa população e que a gente possa, assim, atender via projeto de lei, via Câmara Distrital, ao interesse da sociedade, né? Não a um interesse particular, mas que a gente venha e o sindicato, com certeza, vocês podem contar com o nosso apoio nesse projeto de lei para que a gente realmente traga um benefício coletivo, né? Sociedade de Brasília, para a gente poder, de forma concreta, garantir aí o acesso à água, mesmo nessas condições que a gente tem hoje. Então, o projeto de lei é uma excelente iniciativa e a gente está junto aí na luta para o que der e vier. Tamo junto. Valeu, Henrique. Valeu, companheirada do Sindágua. Fundamental mobilização aí dos trabalhadores, inclusive nesse debate da defesa da CAESB, como empresa pública e com compromisso social de qualidade. Convidar agora, nós já estamos chegando no final, mais uma entidade, também representando os trabalhadores, a Central dos Trabalhadores, o secretário de Meio Ambiente da CUT-DF, o Henrique. Também, Henrique. Bem-vindo, Henrique, boa tarde. Também vou pedir atenção ao tempo, 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que a Central Única dos Trabalhadores participa desse momento aqui, celebrando os 10 anos desse marco que é ter a água como um direito fundamental para todo cidadão do planeta, né? Também estamos muito felizes de saber da tarifa social que vai chegando para aliviar um pouquinho a carga do que é a vida do trabalhador e da trabalhadora no Distrito Federal. Deputada Arlete, a gente fala da chegada da água na nossa casa, a gente briga por isso, né? 30% do sol nascente ainda não tem infraestrutura nenhuma. A estrutural, largada às moscas, né? Nossas vidas sendo jogado à própria sorte pelo governador Ibanez. É a vida de quem trabalha, de quem produz, é a vida de quem construiu esse país com muito sangue e suor. E aí é bom lembrar que o problema da falta d'água não é só nas nossas casas. Hoje, quem faz entrega de comida pelo Uber, pelo iFood, não tem aonde beber a água onde trabalha. Não tem um banheiro para usar. As nossas trabalhadoras domésticas, muitas vezes, são privadas do uso do sanitário na onde elas trabalham. Os nossos estudantes chegam na escola e eles ainda têm como opção para tomar água como se fosse coxos. Eles pegam, abrem a torneira e botam a mão para beber a água. Arlete, deputada. Então, assim, é a realidade nossa, a realidade de quem é precarizado, de quem é explorado, que está cada vez mais difícil. A gente precisa pensar também em pontos de água para o trabalhador em toda a cidade. Temos muita gente em situação de rua, isso tende a aumentar. A gente precisa pensar em banheiros públicos em toda a cidade. A gente vem tentando apresentar essa proposta enquanto Central Única dos Trabalhadores para o governo do Distrito Federal, mas ele não quer nos ouvir. A gente se lembra ainda, nas eleições, quando ele foi na CUT receber nossa pauta de reivindicação. A gente ficou feliz, receber alguém lá, um candidato, e a gente acreditou, muitos de nós votamos neles. Mas o que a gente tem agora é as costas dele virado para a gente. A nossa vida sendo descartada igual lixo. Isso não é justo.
Isso não é justo. Imagina que, Arlete, que além da água que nos chega na nossa casa, quando essa água chega, os dados nos mostram que 50%, muito dessa água está contaminado por agrotóxico. Então, a gente precisa também fazer uma discussão do que é a qualidade da água que chega nas nossas casas, do que o sistema de produção agrícola que está tomando conta do Distrito Federal, expulsando o nosso povo da área rural. Né? Isso é uma coisa que nos preocupa muito, as disputas que vêm sendo feitas ali no berço da água, onde tem aquelas 3 nascentes em Planaltina, né? Que são 3 nascentes das mais importantes para todo o Brasil. Então, e aí a gente pensa como é que são as experiências dessas privatizações desses serviços públicos, né? A gente tem um caso de Roraima, que foi privatizado o sistema elétrico e foram demitidos trabalhadores, o serviço não é prestado com qualidade. A gente tem um caso em La Paz, onde, depois de privatizado o sistema de águas de La Paz, a população indígena que tomava águas em bicas disse que não pode mais tomar, não podiam mais tomar, porque a água agora, naquele momento, era de uma companhia francesa. E com muita luta, os povos originários reverteram isso na Bolívia. E aí a gente fica feliz, deputado Leandro, de ver esse bloco aqui formado aqui no Distrito Federal, que a gente diz vida longa esse bloco. E a gente gostaria que tivesse mais parlamentares ao nosso lado, ao lado de quem produz, ao lado de quem trabalha, de quem rala para fazer o Distrito Federal acontecer. E a gente lembra também, deputada Arlete, que o governo federal ele não quer só privatizar a água que chega nas nossas casas, mas ele quer privatizar também nossos espaços de lazer, como a água mineral. Foi anunciado há pouco tempo atrás, agora pelo governo federal, uma proposta de privatização. A gente já não tem aonde se divertir. As margens dos lagos são privados. A gente não tem parque com estrutura, a gente precisa conversar sobre os parques ambientais nas cidades, as nascentes. Então, é tanta coisa para a gente conversar sobre a água, sabe, deputado? Então, a gente precisa, acho que, para concluir, a gente precisa ter em mente que já tem experiências que deram certo. Por que Luz para Todos alcançou tanta gente? Por que as cisternas foram tão revolucionárias no Nordeste, tirando da mão de oligopólios o direito à vida, à água? Por que a gente não pode fazer isso? A se alastrar por todos os cantos, por todas as políticas públicas. Então, a gente tem expectativa de que a democratização dos processos consigam avançar. E assim como disse José Teixeira, que a vida seja realmente uma prioridade, mas não temos ilusões nesse modelo social que a gente vive, no capitalismo, né? Porque a cada dia é uma lasca da nossa pele saindo, é uma gota do nosso suor e do nosso sangue sendo tirado, e os nossos filhos passando fome, sede e sendo envenenados. Obrigado pelo espaço, estamos à disposição para conversar. Obrigado, Henrique. Importante essa visão também dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do Distrito Federal. Vamos chamar o Haroldo, que é do Centro de Estudos e Assessoria. Haroldo, o Haroldo vai ser a nossa última intervenção aqui nessa mesa, aí a gente depois passa para o Leandro e para a Arlete fazerem um juntamento, né, do conjunto das falas e a gente tentar ver também alguns encaminhamentos aqui. Então, já convido o Haroldo para 5 minutinhos. Vamos ver aqui o microfone. Acho que o Haroldo não está na sala. Bom, então, fazer alguns registros rápidos aqui. Ah, está aqui. Ô, rapaz, tudo bem? Beleza, Haroldo, vai lá. Legal. Um prazer, então, estar com todos aí. Eu queria também fazer uma reflexão, porque eu acho que todos reforçaram determinados aspectos, principalmente da denúncia e das ameaças em relação à questão da água. Eu queria complementar com o que a gente pode chamar dos aprendizados, das práticas e iniciativas que o nosso povo pobre desenvolveu em relação à questão da água. E nesses 10 anos aqui, sobre essa proclamação desse direito,
a gente tem muitos gestos concretos que foram e que são desenvolvidos pelo nosso povo pobre, principalmente no Nordeste brasileiro, mas aqui também no Centro-Oeste. Eu queria chamar a atenção de que existem iniciativas interessantíssimas de convivência, no caso com o semiárido, onde a gente tem os programas e iniciativas de captação de águas para a bebida humana e para os alimentos. Isso é muito importante de frisar, porque o povo brasileiro tem um conjunto de iniciativas interessantíssimas que, infelizmente, as políticas públicas não conseguiram desenvolver de forma eficiente e com qualidade. E aí eu queria fazer um registro importante, porque em algum momento da história desse nosso país houve uma combinação entre políticas públicas e iniciativas ligadas aos movimentos sociais e as iniciativas ligadas às comunidades. E aí eu queria fazer nesse registro um agradecimento à própria deputada Arlete Sampaio, que no seu período, quando foi ministra, teve um papel muito relevante. A gente teve o programa de cisternas, que é um programa muito importante de captação de água para bebida humana e para a produção de alimentos. Nós também temos ali o Água para Todos, que foi um programa, uma iniciativa governamental, na época do governo Dilma, que eu acho que vale a pena chamar a atenção nesse debate aqui. Então, é fundamental, como disse o nosso companheiro Teixeira, essa combinação de um olhar do Estado voltado para políticas proativas, que tenha como ponto central a presença dessas comunidades. A gente consegue resolver. Eu sei que o problema e a questão central da água é muito mais amplo do que isso, mas é importante que, na comemoração desses 10 anos, nessa reflexão sobre esses 10 anos, é fundamental, já que a água se tornou um dos direitos humanos, é importante que o ser humano seja o centro disso. E quero reforçar com essa outra dimensão, que é a dimensão das práticas que nós chamamos dos gestos concretos. Práticas, iniciativas, experiências que, ao longo das últimas 4 décadas, foram importantes e que, em um determinado período, contribuíram para algumas políticas públicas. Isso é importante. Segundo, eu queria reforçar que, às vezes, a gente trata do tema da água aí de uma forma mais superficial, a gente lembra mais do Nordeste brasileiro, semiárido brasileiro daquela região, mas o Centro-Oeste é uma região que está ameaçada. Nós aqui, no nosso Distrito Federal, estamos quase 3 meses, se não me engano, 2 a 3 meses, sem uma gota d'água, estamos num período de escassez muito grande. E há um conjunto, nesse sentido, diante desse quadro, há um conjunto de organizações na qual o Centro de Estudo e Assessoria, na qual dirijo, nesse momento, se insere, de apoiar práticas voltadas a isso. Então, por exemplo, nós temos aqui desenvolvido um programa em participação com a Caritas, aliás, a Caritas coordenando esse programa, a gente apoiando, voltado à implantação de cisternas aqui na região do entorno, do DF entorno. Isso é importante porque o setor da área rural dessa região é muito carente e a gente tem uma dificuldade enorme em relação à produção do que diz respeito a um elemento central para essa produção, que é a água. Então, as cisternas se tornam uma das tecnologias sociais importantes que vem dessa experiência fortíssima do Nordeste brasileiro, mas que também está sendo difundido aqui na região aqui do Cerrado, em especial do Centro-Oeste, do DF e em torno. Então, eu queria, nessa reflexão, me somar a esse esforço de debate e de questões que são fundamentais para essa reflexão dos 10 anos, de que há organizações, movimentos e, principalmente, as comunidades encontrando inovações e tecnologias que são adaptadas à sua realidade. Então, queria me somar a isso e agradecer o convite e dizer que é muito importante refletir nesse momento sobre essas ameaças que estão aí. Muito obrigado. Obrigado, Haroldo, pela também disponibilidade aqui, contribuição ao nosso debate. Antes, nós estamos com o tempo já bem estourado, mas foi belíssimas as falas, necessárias também, né, sobre um tema tão importante como esse, num dia como hoje. Antes de passar para o Leandro, aí, Leandro, já te devolver a bola para fazer um pouco desse fechamento aqui, só registrar algumas saudações do nosso ao vivo aqui nos Facebooks, deputado federal Bongás,
a Federação Nacional dos Urbanitários, FNU. O Carlos Augusto lembra que Santa Luzia, na estrutural, tem uma deficiência enorme no saneamento básico, esse é um problema grave da cidade. A Lara Montenegro, Rede Solidária Entre Nós, está presente. A Analice Dantas, que lembra aqui que água é direito, não mercadoria. A Natália toca nesse ponto que o Haroldo coloca aí no final, do DF, né, e do Centro-Oeste, do Cerrado, como um berço importante de águas, de nascentes para o Brasil, então deve ser tratado, tem um olhar também especial para isso. O nosso querido Paulo Miranda, lá da TV Comunitária, grande Paulo, afirma aqui que a concentração de renda é um crime, né, contra os mais pobres no país. Registrar a saudação aqui do Gilberto Nascimento, também da ABS, da Maria Laura e da Luísa Vilaverde. Obrigado a todo mundo que nos assistiu, participou aqui desse nosso debate ao vivo. Leandro, vamos lá. Bem brevemente aqui, agradecer ao Gabriel aí pela condução do debate, muito bem feita, e também a todos e todas que participaram. Só lembrar aqui uma coisa importantíssima que o Léo trouxe, relativa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU. A gente tem feito alguns debates também aqui no DF em relação às estratégias, principalmente nesse momento de pandemia, mas vale destacar que nós somos signatários da agenda e o governo brasileiro, infelizmente, descartou ela no PPA, e aqui no DF a gente vem observando muito poucas ações por parte do DF na implementação da agenda. Mas eu acredito que tudo que a deputada Lete, o deputado Fábio, né, alguns outros mandatos vêm fazendo, já estão tentando de alguma forma recuperar os ODS, né? Mas eu quero aqui ratificar todas as falas, ratificar todas as observações, as lutas que foram colocadas e dizer que nós estamos absolutamente sintonizados com vocês e à disposição. E imagino que a deputada Lete vai fazer os encaminhamentos, vou deixar para ela, mas em relação ao projeto de lei, todo o nosso apoio aqui para uma construção bem colaborativa, para chegarmos a um ponto maduro e encaminharmos essa proposta o mais rápido possível aqui na Câmara Legislativa. Mais boa noite a todos e todas. Obrigado, Leandro. Sempre importante também a atuação, principalmente nessa área do meio ambiente, mais na defesa dos direitos aí também. Valeu pela presença e contribuição. Então, vamos lá. Arlete. Nós estamos aí chegando ao final dessa live, com importantes contribuições. Aqui há pessoas com grande conhecimento do tema e, com certeza, se o tempo houvesse, nós poderíamos aqui estar ouvindo muito mais coisas de cada um das nossas convidadas. Mas é preciso a gente também entender que não dá para a gente ficar ad eterno discutindo online e as pessoas seguindo a gente em casa, que é muito difícil, né? Então, o que eu acho que é importante tirar como encaminhamento é que, primeiro, fica absolutamente claro a necessidade de nós juntarmos os nossos esforços, trabalharmos em conjunto cada vez mais, no sentido de fazer, primeiro, todas as pessoas saberem que ela tem esse direito humano à água e ao saneamento. Segundo, buscar viabilizar que realmente esse direito chegue a cada um dos cidadãos e das cidadãs brasilienses. E eu acho que o encaminhamento imediato é quanto ao projeto de lei. Esse projeto de lei já está no grupo nosso de parlamentares para ser debatido. Vamos agilizar para que esta semana a gente possa estar protocolando na Câmara Legislativa e já também encaminhando na Câmara Legislativa a convocação de uma audiência pública para debater o projeto. E aí também convidá-los novamente para que vocês possam falar sobre o projeto de maneira mais concreta. A gente vai saber exatamente o que pensam os demais parlamentares, já vai começar a ouvir as críticas e os apoios ao projeto, né? Então, de forma que será muito importante, no momento seguinte, fazermos essa audiência pública. E aí tem um recurso que a Câmara tem, que é a TV Web, né? Que, evidentemente, possibilita um acesso muito mais amplo das pessoas ao debate que nós iremos realizar. Portanto, fica aqui o nosso compromisso de encaminhar o projeto de lei e já de encaminhar em sequência o pedido, a convocação de uma audiência pública para debater o projeto de lei. Tá? Então, ficam aqui esses encaminhamentos. Eu creio que nós temos unidade nisso. E, sobretudo, saber que vocês podem contar com a gente, não só com o gabinete do deputado Leandro Graz, que é o deputado da Rede Sustentabilidade,
o deputado Fábio Félix, que é o deputado do PSOL, o meu gabinete, que é o gabinete do Partido dos Trabalhadores, também do Chico, que é do Partido dos Trabalhadores, e eu creio que do nosso companheiro Reginaldo Veras, que é parceiro aí do Leandro no bloco, né? E até de outros parlamentares que não se situam aí muito claramente nesse campo nosso mais progressista, mas que também essas pessoas com certeza vão se solidarizar com esse projeto e vão nos apoiar. Nós buscaremos esses apoios na Câmara Legislativa, com toda certeza, tá bom? Então, fica aqui esse compromisso nosso de ampliar ao máximo, inclusive, a assinatura do projeto. Creio que há outros parlamentares que toparão assinar conosco para que seja um projeto abraçado por mais do que nós três aqui, né, lá na Câmara Legislativa. Portanto, é isso. Eu quero agradecer, assim, enormemente a presença de todos e todas, agradecer ao nosso querido companheiro Montenegro, que muito foi quem nos estimulou a fazer essa live, como também nos estimulou, junto com a Ondas, para a gente poder estar implementando o projeto, e dizer que nós estamos juntos nessa luta, porque essa é uma luta justa, necessária, fundamental para a vida humana. Então, é isso. Agradeço muitíssimo a todos vocês, agradeço a todos que estão nos acompanhando em casa e devolvo a palavra a você, Gabriel, para que nós possamos encerrar a nossa live. Obrigado, Arlete. Então, acho que os encaminhamentos são esses, a gente reforça aqui esse compromisso, inclusive com as entidades e organizações aqui presentes, dessa construção coletiva, de envolver também novos atores e atrizes nesse processo, né, que não estiveram aqui presentes na live, mas que estão construindo essa agenda também nas cidades, também com a sua base. Agradecer a todo mundo que nos assistiu, que comentou, que curtiu, compartilhou esse debate, e aí, reforço aqui, curtir, comentar e compartilhar, porque ajuda a chegar em mais pessoas no debate fundamental. E a gente encerra, então, a nossa transmissão, celebrando os 10 anos, né, do reconhecimento como direito humano à água e ao saneamento básico. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite a todos. Como que vamos? Boa noite.